paz do Senhor, crianças! Bem-vindo a mais uma aula. Vamos começar a aula? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo. Muito bem, crianças. Vamos agora fechar os nossos olhos, juntar as mãos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por esse dia lindo. Obrigada, Senhor, por cada criança que está assistindo a essa aula. Fala aos nossos corações. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós estamos aprendendo sobre o quê? Os heróis e heroínas da Bíblia. Vamos agora exercitar nossa voz? Vamos cantar no corinho. Esse corinho é bem animado. Ele é assim. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Ele salva, Ele cura, poderoso é o nosso Deus. Batizar, realizar, poderoso é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus Poderoso. Então vamos cantar de novo? Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Ele salva, Ele cura, poderoso é o nosso Deus. Batizar, realizar, poderoso é o nosso Deus. Muito bem! Nós aprendemos que Ele é um Deus Poderoso. E que também, crianças, realiza milagres. Muito bem! Vamos agora pegar nossas Bíblias e vamos ler o versículo? Crianças, peguem a Bíblia, abrem em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. Bem, crianças, diz assim: Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Agora, crianças, nós iremos fazer o versículo com gestos. Ele é assim, ó. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte as suas comidas com os pobres. A gente agora? Quem é bondoso será abençoado, porque reparte as suas comidas com os pobres. Provérbios capítulo 22, versículo 9. Muito bem, queridos. Sabe, meus amores, existem muitas pessoas que não têm o que comer e elas passam fome. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus pelo alimento que a gente tem na nossa casa. Mas tia, eu não gosto de comer isso. Mas mesmo assim, a gente deve ser grato porque tem muitas crianças que estão aí nas ruas que querem comer, mas não tem o que comer. E na sua casa tem. Por isso a gente não pode reclamar. Então, toda vida que você for comer, lembre sempre de orar e agradecer a Deus pelo alimento. Sempre devemos agradecer a Deus por tudo. Muito bem, crianças. Vamos agora saber o título da lição? O título da lição de hoje diz assim: Um menino herói. Vamos ver, crianças, o que esse menino fez para se tornar um herói? Vamos lá? Crianças, quando Jesus desceu do céu e veio aqui para a terra, ele fez milagres, curou, salvou, batizou, libertou as pessoas. E as pessoas ficavam ouvindo e falou: eu vou seguir ele. E existia uma multidão que seguia Jesus. E eles passaram do mar da Galileia e foram para um lugar deserto. E lá Jesus começou a falar sobre o reino de Deus. E as pessoas começaram a ficar com fome. E quando algumas pessoas ficam com fome, elas perdem. Elas ficam, o que aconteceu? Porque eles estão com fome. Então Jesus viu aquelas pessoas e viu que elas estavam com fome e se preocupou. Mas, crianças, eram mais de 5.000 pessoas. É muita pessoa, não é? Então Jesus perguntou aos seus discípulos: o que nós iremos fazer?
Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Ele estava falando isso para testar a fé dos seus discípulos. E um discípulo chamado Felipe falou: Jesus, se nós tivermos que dar um pouco de comida a eles, seria muito dinheiro. Não temos condições para pagar tudo isso. Então, Jesus perguntou às pessoas se alguém tinha alguma coisa para dar. E uma criancinha, do mesmo jeito que vocês, veio com 5 pães e 2 peixinhos. Será que Jesus ficou com raiva? Não. Jesus se alegrou, porque ele sabia que aquela criança tinha dado tudo de si. Poderia ser bem pouquinho, poderia dar nada para aquelas pessoas, mas ele deu o que ele podia, e devemos ser igual a ele. Algumas pessoas poderiam ter dito assim: isso não vai dar nada não, desiste, isso não vai, não vá não. Mas ele foi e entregou a Jesus, e Jesus agradeceu a Deus, agradeceu pelo alimento, e começou a repartir o pão. Crianças, sabe o que foi acontecendo? Começou a aparecer mais pães. Começou, crianças, a aparecer mais pães e mais peixes. E foi multiplicando. E aquelas pessoas foram comendo aqueles peixes, comendo aqueles pães. E ali aconteceu a multiplicação de pães e peixes. E aquelas pessoas ficaram: nossa, porque ele tinha feito um milagre. Crianças, e as pessoas comeram até que ficaram, olha, uma barriga cheia, satisfeitas. E Jesus disse assim: não joguem fora, guardem para não desperdiçar. E crianças, sabe quanto sobrou? Mais de 12 cestas. Tá vendo? Não devemos desperdiçar comida. Jesus pegou aquilo que sobrou e entregou àquelas pessoas que estavam precisando. Nós devemos ser igual àquela criança. Devemos dar tudo de si, porque Deus irá multiplicar, mesmo que seja um pouquinho, mas Deus faz muito. Então, crianças, se você tiver alguma coisa, roupa, comida sobrando, dê para aquelas pessoas que precisam. Tem outros lugares, cidades, países, estados que precisam. Crianças que estão com fome, crianças que estão com frio porque não tem nenhum lugar, não tem roupas para usar. Então devemos ser igual aquele menino, dar um pouco, mesmo que seja um pouquinho, mas Deus se alegra. Muito bem, crianças. Vocês gostaram da história, crianças? Vocês viram que devemos ser igual aquele menino. E aquele menino foi um herói, porque ele deu um pouquinho de si. Mesmo que seja um pouquinho, mas Deus multiplicou e fez um milagre. Jesus poderia ter descido do céu um banquete, mas Ele quer usar nós com os milagres dele. Muito bem, crianças. Agora vamos agradecer a Deus por essa aula. Então feche os olhos, junta as mãos e orar. Papai do céu, muito obrigado por essa aula, Senhor Jesus. Muito obrigado por suas histórias. Abençoa minha vida, a vida das crianças, Senhor Jesus. E livra de todo mal. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. Tchau, crianças. E até a próxima aula. Que com Jesus você pode